Nós vamos falar agora sobre essa questão da expectativa em relação à troca dos ministérios, porque pode haver aí pelo menos uma mini-reforma ministerial promovida pelo governo para tentar ajeitar as coisas lá no Congresso Nacional, ou seja, a vinda do Centrão para o governo. Nós vamos saber mais desse assunto agora, nós vamos conversar mais sobre esse assunto para compreender melhor essa articulação da transição do governo. Vai conversar com a gente o professor Rodrigo Rossi, que está aqui com a gente. Ele é professor também de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Como é que o senhor está vendo essa discussão do governo no sentido de fazer essa reforma ministerial, trazendo o Centrão para dentro do governo? Olha, bom, nós temos de entender o seguinte, né? No cenário brasileiro, em que o presidente, né, o executivo, nunca tem maioria, né, não sai da eleição com uma maioria, pelo contrário, nas últimas eleições nós sempre temos uma fragmentação partidária muito grande. Então, quer dizer, você precisa formar uma maioria para aprovar as pautas que você deseja, né, que você precisa encaminhar, né, enfim, o seu programa de governo. E aí não há alternativa. Como o Centrão se tornou a grande força política, né, no Congresso brasileiro, né, é necessário que ele participe da coalizão de governo para aprovar as matérias de interesse do Executivo. Nada mais natural que esse movimento aconteça, e lembrando que isso não é um movimento novo, né? Não é novidade da política brasileira, isso acontece pelo menos desde a redemocratização, né? Desde o governo Sarney, quando essa expressão, inclusive Centrão, foi cunhada. Professor, o que a gente percebe é que o Centrão, ele nunca foi oposição, na verdade sempre foi governo, né? Todo início de governo há essa composição. O que isso significa para a política brasileira? Olha, bom, nós podemos, como sempre, olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Vamos olhar, digamos assim, do ponto de vista mais otimista, favorável. Esse movimento ele garante a governabilidade, né? Então, o Brasil é uma democracia que se consolidou, né, nos últimos 30, 40 anos, né, com muito esforço, com muito sacrifício, e uma das razões para isso é que, enfim, toda uma série de reformas, toda uma construção institucional foi feita para garantir, né, que o governo funcionasse. Então, do ponto de vista, digamos assim, de um lado favorável dessa enfim, dessa dinâmica que nós temos na política brasileira, eu teria a apresentar isso. Agora, tem um outro lado, né, que isso tem um custo. O custo da governabilidade, né, que essa necessidade de coalizão traz, acarreta, é muito alto, né, no caso brasileiro. Então, nós Qual é esse acompanhamos. custo, professor? Nós temos custos nas mais diferentes ordens. Então, por exemplo, né, quando é necessário aprovar uma matéria, né, de interesse muito forte, muito pronunciado dos governos, né, algo mais estrutural, o governo não tem alternativa a não ser abrir o cofre, né? Então, isso, por exemplo, impacta nos gastos públicos. Nós temos, por exemplo, eu não diria que nós tenhamos um Estado inchado, né? Mas nós temos uma estrutura bastante complexa, com muitos cargos, né, de confiança e assim por diante, também em função dessa necessidade de acomodar as diferentes forças políticas dentro do governo, né, dentro da base do governo. Tá? Então, quer dizer, você tem aspectos que são mais favoráveis e aspectos que não são tão favoráveis, que são até negativos. Agora, o produto disso, né, da entrada do Centrão no governo é a governabilidade, né, é a aprovação de matérias de interesse do governo, que começa, inclusive, pelo próprio orçamento. Sobre esse orçamento, eu até queria conversar com o senhor, a avaliação do senhor nesse sentido. Ao que parece, a fome, por exemplo, do Centrão, principalmente desses partidos, está aumentando. Porque nós tivemos, em troca de apoio, a questão do orçamento secreto, bilhões de reais, né, liberados até então com forma secreta. E a gente percebe que a coisa está indo no mesmo caminho. O governo está sendo obrigado, nos últimos anos, a abrir mais o cofre para agradar o Centrão? Olha, eu não diria. Acaba sendo isso por quê, né? Porque com as mudanças que houve, por exemplo, em relação à mecânica, né, de liberação das emendas parlamentares,
o Congresso adquiriu muito mais independência, muito mais autonomia, por exemplo, para a execução das emendas, né? E isso, obviamente, que empoderou o Congresso e, consequentemente, deputados e senadores diante do Executivo. Evidentemente que isso colocou a régua lá para cima, né? Aumentou o custo do Executivo para poder, vamos dizer assim, bom, usando um verbo suave, né? Para poder adquirir essa lealdade, né? Das forças políticas ali no Congresso, que não estiveram junto, por exemplo, na época da eleição, né? Ou seja, você monta uma coalizão no Brasil com forças que, inclusive, foram adversárias num determinado período. E isso tem um custo, né? Isso tem rebatimentos, tem reflexos no próprio orçamento, enfim, de como que, principalmente, a parte discricionária, né, a parte de gastos que é mais livre por parte tanto do executivo quanto por indicação do legislativo, custa, né, digamos assim, para o país. E qual seria, professor, a saída ideal para a gente acabar com essa farra do dinheiro público em troca de apoio? Bom, primeiro que eu não diria que é farra propriamente, a gente teria de primeiro analisar como que o dinheiro é gasto. Evidentemente, eu particularmente não vejo de maneira totalmente negativa um deputado, por exemplo, defender a aplicação de recursos federais, de recursos públicos em sua região, né? Isso traz, por exemplo, inclusive melhoria nos indicadores, melhoria no próprio desenvolvimento local, muita coisa é necessária mesmo de ser feita. Agora, para realmente mudar isso de uma maneira um pouco mais estrutural, tá? Bom, aí teria de fazer uma ampla reforma política, né, do nosso sistema eleitoral, né? Nós teríamos, por exemplo, de ter uma redução mais drástica ainda do que a que está acontecendo no nosso número efetivo de partidos, ou seja, de partidos que Sim. têm uma representação efetiva lá no Congresso Nacional, porque aí você diminui o número de atores com poder de veto, né, com poder de barganha, e aí, evidentemente, que o Executivo teria um poder maior de coordenação das políticas públicas. Agora, isso esbarra num limite, né? Que quem poderia decidir sobre isso é diretamente interessado na questão, que são os partidos políticos, por Sim. exemplo, né? Que tem representação lá no Congresso. Então é extremamente complexo isso. Então as mudanças são pouco a pouco, são incrementais. Note que, por exemplo, o fim das coligações, né, juntamente com as cláusulas de barreira, de desempenho, elas já estão produzindo como efeito essa redução do número de partidos lá no Congresso. Eu acredito que isso, no médio e longo prazo, vai trazer Certo. uma governabilidade mais fácil para o Brasil.